guerrilheiro que passa o tempo lá na mata. Eu guerrilheiro que passa o tempo lá na mata do Maiombe, lá nas chanas do leste, aonde chove todos os dias, onde os mosquitos não se contam, os miruins já não se contam. A gente às vezes passa fome pra libertar o nosso povo. Este é o preço da revolução. Ei, Mangolá, ei, Mangolê. What it do, what it does, people? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que não é? Cá estamos nós. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Big Naki Bala. E aí, pessoal? Epá, essa é a casa. Espero que vocês se sintam à vontade. Isso aqui é nada mais do que uma conversa totalmente descontraída. Olá, já se consegues ouvir? Consegues me ouvir? Epá, eu vou começar. Eu não tenho aqui nenhum roteiro, eu não tenho aqui nenhum guia, não tenho nada aqui guardado comigo. Tudo que eu vou exprimir aqui é provido dos meus pensamentos, das minhas reflexões, do que eu vejo hoje em dia, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rotina do dia. Mas antes eu quero dar-vos bênçãos, ou melhor, quem dá bênção é o Pai, que o Pai vos abençoe, Nosso Senhor Todo-Poderoso, que vos proteja, que vos dê sempre forças. Nós vivemos num mundo em que existem várias atrocidades e ultimamente têm sido muito drásticas. Situações que muitos de nós não conseguimos digerir, não conseguimos perceber e muitos de nós queremos fugir disso. Mas vamos lá para a realidade. Eu, por ser angolano, eu cresci na guerra. Eu cresci e vi muita coisa. Há coisas que eu desconheço e coisas que não me lembro, mas tudo isso faz-me lembrar, pois eu procuro muito entender o meu passado, entender aquilo que vem por trás. E o que eu tentei perceber é que nós sempre fomos muito manipulados. O cidadão angolano sempre foi muito manipulado. Já desde antes, desde o tempo dos colonos, nós sempre vivemos sob manipulação, sob pressão, oprimidos, sem liberdade de expressão, sem liberdade de opinião, e tudo isso não digo que é culpa da guerra, mas digo que é culpa das consequências que a guerra traz. E pronto, hoje nós vivemos em paz, ou vivemos na paz, uma paz que ainda nos deixa um pouco intimidados, pois não temos liberdade, não? Visto que nós vivemos num país democrático e mesmo assim nós não temos os direitos que os democratas têm. Mas vamos direito ao assunto. Eu estou aqui de azul, mas isso não significa nada, não tem nenhum simbolismo. Aliás, foi uma peça que eu tirei rápido.
E isto é um pijama, pessoal, está na moda, está a bater, né? Vejo. Continuando, o assunto até está bom. Eu gosto muito de procurar a verdade, de procurar saber aquilo que é oculto, aquilo que está por trás. Como por exemplo aqui vocês veem a palma da minha mão, ou melhor eu também vejo. Mas o que é que há por trás disso? Será que há uma pele preta, uma pele branca? Esse é basicamente um exemplo que eu posso vos dar de como funciona essa cabeça. E pronto, nós temos vivido situações muito complicadas, principalmente os jovens. Vamos falar sobre o suicídio, vamos falar sobre a depressão, sobre a ansiedade. Há muitos jovens que perderam a sua vida desnecessariamente, sem motivo algum, sem explicação alguma e pronto. Sem explicação, como é que os pais ficam? Como é que os pais se sentem? Os pais viveram muito mais que esse menino. O que é que esse menino teve a coragem de se suicidar? Por que é que os seus pais não se suicidaram? Por que é que os seus pais deram-lhe vida, deram-lhe teto, deram-lhe comida, deram-lhe bebida e ele não chega a manifestar-se sobre as suas preocupações, sobre os seus medos? Isso eu ponho extremamente ou radicalmente a culpa dos nossos pais, dos pais. Pois se o pai não dá atenção ao filho, o filho faz o que ele quiser, até poder perder a sua vida, por exemplo. Por quê? A internet é uma fonte de informações, de arquivos, de ficheiros, de programas, etc., que não ajudam, não são saudáveis para um jovem que não sabe de nada sobre a vida, um jovem que não viveu o suficiente para perceber a razão da vida. E a razão pela qual esses jovens se suicidam não é algo complicado, não é algo que nós não possamos compreender. Pois todos nós sabemos, não é, que os hábitos e costumes que os jovens em Angola, como eu, por exemplo, que já tive, vivem ou têm uma vida completamente desagradável, não sabem cautelar, não têm a noção do tempo, porque o tempo é o hoje é agora, é o presente, e se nós não fizermos nada no presente, o futuro não nos será vindouro. Acreditem que nunca haverá alguém que vai dizer que sacrificou o seu corpo, a sua mente, o seu espírito para trabalhar e para fazer coisas sem ter êxitos, sem sequer olhar para o que ele fez, para os seus erros. E terminando na parte dos jovens suicidas, da Suicide Squad. A Suicide Squad surgiu numa altura em que estava a passar uma polêmica da crise econômica em Angola. A partir de 2015, não me esqueço. Muitos jovens perderam-se a partir de 2015, pessoal. Muitos jovens perderam-se, ficaram loucos a baterem mesmo mal. Alguns mesmo perderam a vida assim, em suicídio. Não tenho assim um exemplo em vista, mas recordo-me de um jovem que atirou-se do 5º andar, se não me engano, porque trabalhava na Sonangol e depois não sei o que aconteceu com o jovem, acho que perdeu o emprego e ele era um jovem de família influente e acabou por perder a vida assim,
só por ter deixado a Sonangol. Ele teria muitas outras oportunidades de trabalho, ele teria muitas outras chances de fazer certas atividades que estão na respectiva função que ele aborda ou que ele exerce. Então, por que ele não parou para pensar nisso? Por que ele agiu de forma radical, de formas que ele não pensou na sua família, não pensou nas pessoas que deixou? Será que ele estava sozinho no mundo? Será que ele era a única pessoa que sofria na altura? Eis a questão. Porque não é normal um jovem, saudável, com muita energia para andar, correr, fazer tudo, falar, tem pés para andar, tem braços para tocar e para pegar, sei lá, tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir, tem boca para falar e de repente decide perder a sua vida. Eu vou dar-vos uma dica, pessoal. Não façam isso. Por mais que vocês estiverem a passar por uma situação extremamente complicada, delicada e arriscada e perigosa e seja lá o que for, nunca aceitem perder a vossa vida. Vocês não sabem quão a vida é para o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou vos dizer como é o Senhor Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Pai. O nosso Pai é um Pai para nós. Ele não nos quer mal. Ele não deseja que nós tiremos a nossa vida, pois Ele nos deu a vida. Ele nos atribui a vida para um certo motivo. Basta tu procurares o teu motivo de vida para viveres feliz. Vivemos num mundo cheio de caos, cheio de conflitos, cheio de maldade, cheio de iniquidade e etc. Mas nós devemos saber controlar isso. Será que as pessoas que se suicidaram naquela altura e neste momento são pessoas completamente dementes? São pessoas que não têm consciência? São pessoas que vieram para a vida só para ver como a vida é e depois tirarem a mesma? Eu não acho. Mas há muita coisa ali, porque nós sabemos, não é? Todos nós sabemos que a África é um continente em que gera muita situação, muitos assuntos que estão englobados no mundo espiritual. África, quando fala-se de África, fala-se de espírito, fala-se de conhecimento, fala-se de riqueza, de poder. Ok. Sabendo que a África é um dos continentes menos estimado pelo mundo. É mais subestimado pelo mundo do que estimado. O mundo não ama a África. O mundo odeia a África. Porque se o mundo amasse a África não estaria como está hoje. E quando falo mundo, falo dos próprios africanos em si também. Porque nós também fazemos parte do mundo. E eu não vejo porquê de nós africanos odiarmos a nossa própria pele. Aquilo que o Senhor Todo-Poderoso nos atribuiu, que é a nossa pele. A nossa pele, vocês não têm noção. Nesse momento, eu vivo em Portugal. Estou em Lisboa. Vocês não têm noção de como os brancos
que têm uma consciência limpa, que têm uma mentalidade aberta e que são sem tabus e que vivem sem estas brincadeirinhas de racismo, etc. Pois eu também nunca fui a favor do racismo, mas ao mesmo tempo não acho que isso seja um grande problema. Eu acho que o problema está em nós próprios, pois se nós olhamos para o outro e chamamos de racista, automaticamente também estamos a ser racistas, pois nós estamos a apontar o dedo, estamos a julgar, ao mesmo tempo estamos a discriminar, ao mesmo tempo estamos a rebaixar a pessoa. Isso se chama racismo. Pela raça, pela cor, isso se chama racismo. Pela etnia, isso se chama racismo. Porque até o próprio preto também é racista para si próprio. Se eu olhar para um preto, naquele tempo havia uma brincadeira que o puto prata trouxe, que é a brincadeira do escuro norte. O escuro norte. Epa, pessoal. O escuro norte teve muito sucesso, infelizmente. Mas não vamos dizer que é algo que permaneceu, pois é algo que passou assim de raspão, mas mesmo passando de raspão, muita gente se ofendeu, muita gente se sentiu mal, porque éramos nós próprios a chamarmos escuro norte ao nosso próprio irmão. Por que tu vais chamar o teu irmão escuro norte só por teres um tom de pele assim um pouco mais claro? Faz sentido. Por que nós odiamos assim tanto a nossa raça? Nossa própria raça. Epa, eu quando era puto, eu me recordo do tempo do Michael Jackson. Já pulamos aí o lado do suicídio, mas ainda vamos continuar a falar sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre a raça. Eu via o Michael Jackson como Deus. Eu adorava Michael Jackson. Michael era algo que tinha que existir na minha mente. É algo que tinha que acontecer na minha vida. Michael. As suas músicas, a sua energia, as polêmicas, tudo que o Michael já fez, não só afetou-me, como também influenciou-me. Não tudo. Influenciou-me no sentido de o Michael Jackson era alguém que todo mundo amava. O Michael chegou a um momento em que ele conseguia juntar nações. O Michael era um gênio, ao mesmo tempo era o provedor da paz. Mas eu nunca me perguntei quando eu era miúdo, por que o Michael trocou a sua cor? Ou o seu tom de pele? Eu fui me perguntando, mas não percebia. E depois fui crescendo. E eu passei a odiar o meu tom de pele. Passei a odiá-lo. Passei a odiar a minha etnia. Por causa de quem? Por causa de quem, pessoal? Por causa do Michael Jackson. O Michael, ele foi um dos primeiros maiores influenciadores da face da Terra. Se formos ver nos tempos antigos, até os brancos, eles sempre tiveram tendências de serem mais claros. E isso também fez-me pensar um pouco. Por que nós, seres humanos, pensamos sempre sobre isso? Nós temos consciência o suficiente para isso. Há muitos livros que falam sobre as raças, sobre resguardar a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso estilo de vida.
não só dos nossos ancestrais, como aquilo que nós vemos, não é? E antes era diferente, as pessoas sentiam-se um pouco mais, como é que eu vou dizer? Eu digo os pretos, sentiam-se mais, tinham mais medo de aparecer, tinham mais medo de mostrarem a sua cara, mostrarem a sua verdadeira face. Se formos ver, até hoje isso acontece. Os filtros são feitos para quê? Os filtros são feitos para fazer o realce da beleza. É tipo uma grande ajuda para as mulheres, né? Pois nós sabemos todos que a mulher gosta de estar bem apresentada e gosta de mostrar a beldade. A mulher é a rainha da beldade. Pois quando tu vês, vamos falar com a mulher, falamos mais sobre aquilo que ela gosta, aquilo que ela venera, não é? Então há necessidade disso, não é? Que a mulher ela nasceu e cresceu para brilhar e para mostrar esse brilho aos homens, e esse brilho é que atrai os homens. E certa vez, houve uma vez em que eu parei para pensar sobre essa situação do Michael. Por que o Michael Jackson trocou seu tom de pele? Eu fui me perguntando, e depois eu descobri que o Michael Jackson tinha uma doença da pele, e que se ele não fizesse aquela operação, aquela doença destruía a pele dele. Ok, até este momento eu me senti descansado, pois eu achava que o Michael, ele trocou a sua pele porque ele odiava a sua pele. Mas na verdade é mesmo verdade. Na realidade, a realidade dele é esta. O Michael odiava a sua pele, odiava a sua etnia, porque ele via a história dos pretos nos Estados Unidos, que é sobre o escravagismo, sobre que o preto é buçal ou matumbo, que não sabe estar, não sabe falar e etc. E que o preto tenta esforçar-se para ser branco e etc. Ele sabe disso, ele sabia, sempre soube. Sabe, não digo, pois ele já se encontra falecido, que o Senhor o tenha. Eu creio que sim, pois ele não acho que o Michael Jackson era uma má pessoa. Eu acho que o Michael era alguém que veio para a Terra com um motivo e ele cumpriu com o seu motivo. Mas essa parte da etnia, de ter mudado o seu tom de pele, isso deixou-me muito constrangido quando eu era miúdo. E eu passei a odiar a minha pele. Passei a odiar. Eu sonhava em ser branco. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas quando era miúdo, eu sonhava em ser branco. Porque eu odiava o meu tom de pele. Depois eu fui crescendo, fui aprendendo um pouco mais sobre a nossa raça dos pretos. Eu digo pretos, não digo negros, porque negro é um nome que foi útil para nos insultar no tempo antigo. É o negro, é o grúnio, são muitas outras palavras que eu até nem posso citar aqui, pois o Instagram está de olho. Mas uma das razões que me fez odiar o meu tom de pele, foi o Michael Jackson. Mas eu depois fui descobrindo, fui vendo muita coisa. E também não sabia, naquela altura, que os congoleses também faziam o mesmo. Nós na banda chamamos paculação. E eu acho a mesma coisa. Eu acho que o Michael se paculou. Paculou-se, mas ele era um milionário, tinha muito dinheiro, fez a operação, mesmo aquela operação perfeita, e paculou-se até mesmo o fim, não precisa de pôr mais creme. A diferença é essa, que o congolês ele usa o creme
E o Michael Jackson usou simplesmente os doutores extremamente caros, são doutores que pedem muito dinheiro, e pronto, ele conseguiu ficar preto, quer dizer, conseguiu ficar branco. Ele trocou o seu tom de pele para moreno, depois trocou de moreno para um bocado mais mestiço, ou digamos cabrito, depois disso, branco. Entende? Mas isso também diz muita coisa. Há uma mensagem dentro disso. O Michael Jackson amava todo mundo. Ele dizia que amava o mundo, agora eu não sei. Porque eu sentia aquela energia nas músicas dele, mesmo não sabendo ler ou entender o inglês a 100%, eu sentia aquela energia. Eu acho que vocês já sentiram isso, quando já ouviram uma música, vamos dizer, uma música em inglês ou uma música, seja lá de que país for, que vocês não entendem essa língua e vocês sentem aquela energia entrar para vocês. É isso que eu sentia quando eu ouvia Michael Jackson. Tipo, Michael Jackson sempre foi alguém que levou-me ao mundo da música, sempre foi um ícone a seguir na música. Mas eu não propriamente gosto do Michael Jackson como gostava antes. Eu antes era fã, e existe a diferença entre fã e admirador. Hoje eu sou admirador do Michael Jackson. Hoje eu vejo aquilo que muita gente não vê. Há pessoas que podem dizer, podem ouvir ofender-me, dizer, não, Michael Jackson é o melhor do mundo, o melhor artista do mundo. Eu não acho. Se formos falar sobre isso, eu posso até recordar-vos do Eminem. O Eminem nunca quis ascender. O Eminem é branco, atenção. E ele fazia música dos pretos, que é hip hop. Fazia, até hoje faz. Mas ele está um pouco mais inclinado também ao mundo do rockstar e etc. Antes ele era mesmo hip hop puro, né? Que ele começou com os freestyles e etc, cantar na rua. E eu acredito que o Eminem, mesmo por ser branco, ele é o branco mais preto do que muitos pretos. Não todos, mas muitos, a maioria. E como a maioria sempre vence, o Eminem, acredito que Eminem é o artista mais bem visto, o artista mais admirado no mundo inteiro, em toda a parte do mundo. Tu vais para a China, fala sobre Eminem, todo mundo conhece Eminem. Tu vais para as Himalaias, fala sobre Eminem, eles conhecem Eminem, não tem como. Não há quem não conheça o rapper branco que mudou a ideologia do hip hop, porque a ideologia do hip hop era mais baseada na história dos pretos, na revolta, na ira, na revolução e etc. sobre os pretos. Se formos ver, antes o hip hop era praticamente o funk. O funk é aquela cena tipo let's go, tipo, a música era mesmo bem melódica. Hoje até temos visto um vintage tipo total sobre o hip hop nesse momento, pois o hip hop agora está mais funky e o people está a curtir esse hip hop funky. Por quê? Porque o hip hop mesmo começou assim. Estamos a voltar um pouco mais para esse mundo. E eu, retrocedendo ou voltando ao assunto do Michael Jackson, eu acho que nós devemos amar um pouco mais a nossa raça, a nós, pretos. E devemos amar a outras raças. Nós não devemos viver sob opressão. Não devemos viver contra o nosso próprio irmão, pois isso é pecado.
Está escrito na Bíblia. Estamos a viver praticamente os últimos tempos. Porque hoje já não temos mais tolerância. Hoje já não vemos as pessoas como amigos, vemos as pessoas como inimigos, como concorrentes, como adversários. Nós já não queremos viver em paz, nós queremos viver em guerra. Automaticamente, nós vivemos em guerra, porque nós não queremos aceitar a opinião dos outros, nós não queremos ver o lado dos outros, nós queremos só ver o nosso lado, só queremos aceitar o nosso lado. Isso não é certo, meu pessoal. Eu também tenho essa dificuldade, mas eu tento sempre retirar isso, faço sempre um rescaldo do que eu penso e depois eu digo, não, esse gajo até está a falar sobre uma certa lógica e é bom. Agora, quando tipo, a pessoa não está a falar nada ou está a falar tipo cena que tu não entendes, mais fácil tu te perguntares à pessoa, ou te calares ou ignorares. Ou dizeres, eu respeito a tua opinião, mano, mas eu tenho a minha opinião, não vou retirar a minha e ponto, fica assim. Do que haver aquela cena de nós estarmos sempre um contra o outro, nós vivemos sempre sob pressão entre nós próprios, entre nós irmãos pretos. Todos nós somos pretos. Estou a falar dos pretos. Mas há aquele que é branco e nós estamos a ver que é branco e vai dizer que é preto. Então, meus irmãos, isso tudo é só uma cor, é só o tom de pele. Mas vocês não têm a noção da propriedade que esse tom de pele aqui tem. Muitos brancos querem as propriedades que tem nessa pele. A nossa melatonina é muito, muito maior e diferente em relação à melatonina dos brancos. O branco precisa de apanhar sol. Ok? O branco precisa de apanhar sol. Obrigado, baby. O branco precisa de apanhar sol para ele poder chegar aproximadamente ao mesmo nível que nós os pretos. Nós também precisamos do sol, todos nós precisamos do sol. O sol tem muitas vitaminas. Atenção, tem a vitamina D, é sempre muito importante. E a combinação do sol com o mar é top. Porque o mar contém o iodo e o sol contém a vitamina D. Então são várias vitaminas a entrar no nosso corpo e nós recebemos aquilo, o corpo automaticamente recebe aquilo. Da forma que ele recebe, é da forma que ele expande para todo o corpo. Recebe pelo nariz, inspira e depois para o corpo. E o sol a bater e entra pelos poros. Faz muito bem. Mas para o branco faz extremamente muito bem, mas muitíssimamente bem. Porque eles precisam. Não é como nós. Nós podemos viver numa gruta sem sol durante muito tempo. Saímos e ficamos 95, não digo, 80% imunes de certas doenças como o resfriado e etc. Essas coisas. Já o branco ele fica com inúmeras. Devemos respeitar a nossa raça. Devemos respeitar o nosso ancestral que nos fez. Se hoje eu estou aqui preto, é graças aos meus ancestrais. Eu vou vos dizer que a minha família, da parte do meu pai, digo também da parte da minha mãe, em maior parte são brancos. São brancos, são mais clarinhos e etc. E vamos falar também sobre as misturas. Tudo bem que a mistura é bom. É bom um preto casar-se com uma branca ou uma branca casar-se com um preto. Mas nós precisamos da nossa essência. Nós precisamos da fonte. Nós somos a fonte. Então nós temos que reproduzir fonte. Temos que reproduzir, como é que eu vou dizer? Matéria, obra. Obra-prima. Nós somos obra-prima. Temos que reproduzir mais obra-prima. Para quê? Para nós não deixarmos de existir. Porque senão
vai chegar um momento em que só vai haver misturas e brancos. Não vai haver pretos. Pretos vão se contar com os dedos. Já passamos por situações complicadas em África, chegamos até a morte tão facilmente. Agora imagina de nós estarmos sempre a emigrar de um lado para o outro e fazermos filhos com mulheres de outras raças. Todos nós fazemos. Vamos deixar de existir. Isso eu falo radicalmente, mas é algo que nós temos de parar para pensar, refletir e ver se é mesmo verdade ou não. Procurem mesmo pesquisar, eu vou desafiar-vos a irem para o Google e pesquisar sobre essa situação. Irmãos, eu não venho aqui para vos demonstrar conhecimento, não. Venho aqui para vos oferecer conhecimento e também para receber conhecimento. E eu vim despreparado, mas eu aprendi uma coisa. Na vida nós sempre temos de estar prontos para tudo. E eu nesse momento, eu parei para pensar. Fogo, cubico na Kibala. Fogo, eu quero fazer essa cena, meu. Isso aqui é a minha ideia. Então, eu agora nesse momento, neste exato momento, eu vos estou a mostrar o que é realmente o cubico na Kibala. É onde nós todos nos agrupamos, fugindo desse sistema que nos deixa baralhado. Nós não sabemos o que fazer. Mesmo lendo livros, mesmo procurando informações dos fundos, nós não sabemos o que fazer. Sabem o que é que nós devemos fazer? Continuar para frente, continuar a andar. A questão não é suicídio, a questão não é desespero. Todos nós passamos por desespero, todos nós passamos por tristezas, todos nós passamos por situações complicadas. Mas isso não é um motivo de nos levar a perder a vida. Ainda voltando à situação do suicídio. Porque eu até estive a fazer aqui uns subtemas sobre isso, para vos fazer compreender a minha preocupação, a minha reflexão sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eles adoram bronzear a pele, Fernanda. Olá, Fernanda, obrigado por participar. Isso é uma grande realidade, uma pura realidade. Eles adoram bronzear a pele. Eles adoram bronzear a pele, sim, mas não só. Eles precisam de bronzear a pele. Precisam de estar sob o sol. Para terem mais vitamina no corpo. E também eu ouvi um rumor, atenção. Aqui nós podemos falar sobre tudo. Teorias, como dizem, teoria da conspiração, né? Mas eu não acredito em teorias da conspiração, eu acredito em conspirações. Ok? Podemos nos basear em rumores, em provas, em factos, em lógica e etc. Mas quando falamos sobre o contexto planeta Terra, mundo, ciência, nós englobamos muita coisa. Eu estava a falar sobre o suicídio. O suicídio é algo ameaçador, extremamente ameaçador. Nós pretos já temos vários problemas com a sociedade. Já nos chamam de burros. Por quê? Porque não sabemos nada sobre economia, não temos nada a ver com finanças, que temos riquezas e não sabemos usá-las, que somos muitos, mas não somos unidos. São todos factos. Mas por que isso acontece? Porque a nossa sociedade está num ciclo vicioso. A nossa sociedade vive algo que não muda, não tem
é monótono. Nós não temos liberdade de expressão. Por não termos liberdade de expressão, nós não temos norte. Não sabemos para onde nos situar. Por isso é que muitos de nós saímos do país. Por quê? Estamos fartos. Fartos de quê? Porque o branco, cá na Europa, o branco pergunta-se: mas vocês que têm sol, têm coco, têm praia, têm tudo, por que vocês saem daí para virem para aqui? Nós saímos para procurar novas oportunidades. Ok, novas oportunidades por quê? Se aqui é uma porcaria, aqui não é nada bom. Aqui você vive mal, sofres para não sei o quê. Ok, vai então lá. Eles não entendem, nunca vão entender isso. Desculpa lá, peidei, mas é a necessidade. Eles nunca hão de saber o que se passa em África para eles perceberem porque que os africanos ultimamente têm emigrado com mais frequência. Estamos numa grande necessidade. Estamos à procura de novas oportunidades. Estamos fartos de sermos pisados. Estamos fartos de nos formarmos, licenciarmos, entrarmos no mundo do doutorado, sermos doutores, mas sem trabalho, sem emprego. E com emprego, mas que não equivale ao que foi gasto nas escolas. Isso é muito sério, mas nós temos de nos preocupar com essas coisas, que são coisas pequenas. Eu sempre digo, nós devemos, quando nós temos problemas os problemas grandes e os pequenos, nós devemos resolver os pequenos que são pequenos e são tipo, é como se o chão estivesse cheio de migalhas. Temos de apanhar as migalhas. Onde está um grande lixo, pegamos nas migalhas todas, atiramos naquele lixo grande, pegamos no lixo grande e deitamos. Por quê? Porque se nós deitamos só o lixo grande, vai ficar as migalhas, depois vamos ter que pegar as migalhas, fazer um outro montante, depois vão surgir outras migalhas porque nós estamos sempre ali a limpar. Então temos que varrer aquilo que nós conseguimos, que está no nosso alcance. E depois nós conseguimos resolver os maiores problemas. Mas não. Quando formos falar de Angola, não estou a falar de política, atenção, estou a falar sobre a realidade que nós passamos na terra, na nossa terra. Quando nós vemos nosso presidente a querer resolver os problemas de uma vez por todas e resolvê-lo assim tão drasticamente, todos nós sabemos que aquilo não vai acontecer. Por quê? Porque ele vai querer resolver coisas específicas. O que é mais necessário de resolver em Angola? Já se perguntaram? Nós devemos nos preocupar primeiro com a nossa saúde mental. Temos um grande problema de interação, um grande problema de educação, de amor próprio e de amor ao próximo. Eu digo isso por conta própria, por experiência própria. Ok? Eu já vi certos irmãos curvarem-se diante de mim, por acharem que eu estou a ser arrogante, estou a ser frio ou ignorante. Atenção, a ignorância é falta de conhecimento. Então, se eu estou a transmitir conhecimento, quer dizer que eu sei. Então, passe a saber também. E se não quiser saber por mim, saiba por outras fontes. Como eu já vos dei tarefa para casa, vão para o Google e pesquisem. Os brancos... Não. A raça... A etnia branca precisa da etnia negra. Escrevam negra, não quer lá saber. Escrevam negra. O que vocês quiserem. Ou raça branca, ou raça preta, ou raça negra. Por que a raça branca precisa da raça preta? Vocês vão ver no Google o que eu estou a dizer. Isso é sério, eu não estou a brincar.
nós somos importantes. Se formos falar da nossa história, que é ocultada, trancada a 14 chaves, pois é o dobro das 7. Quando é que nós vamos saber a nossa história? A nossa história é brilhante, a nossa história tem vida. Se formos falar de Egito, formos falar de Etiópia, formos falar de Angola também, mas nós angolanos nos sujeitamos a muita coisa. Eu posso falar do Egito, posso falar da Etiópia, posso falar da Argélia, posso falar de África do Sul. Nós passamos por muita coisa, mas falamos de antes, dos nossos ancestrais, a história é brilhante. Nós vagueamos por tudo quanto é canto em toda a face da terra. Nós navegávamos com navios que não eram de madeira, eram de cânhamo. Cânhamo vem da cannabis sativa, que nós em Angola chamamos de liamba, que é a planta divina. O cânhamo substituía a madeira. A madeira batutou o cânhamo. Entendem, pessoal? Como o cigarro batutou a cannabis, ou o uso de fumar cannabis. A cannabis tem vários usos. Tem uso para fazer chá, tem muita coisa. Hoje nós sabemos que a cannabis sativa contém propriedades extremamente importantes para o ser humano. Antes nós não sabíamos disso, mas eu ainda me lembro, há tempos, que as mulheres em Angola usavam a liamba para o cabelo, para fazer tratamento capilar. Eu até estou-me a lembrar esse nome, agora eu tenho me esquecido. Eu vou fazer esse nome, porque eu estou a perder cabelo. E pessoal, a nossa história é brilhante. É brilhante. Mesmo com tudo o que já se passou por volta desta, nós somos a prova disto. Nem todo preto é burro, nem todo preto é matumbo, nem todo preto é aquele que não estudou, ou aquele que não tem educação. O mesmo digo para os brancos. Nem todo branco também é o que eu citei há pouco. Então nós devemos nos respeitar. Nós devemos ver esse lado, essas energias, essas vibrações que não são positivas como uma ameaça e sabermos como manejar, como controlar as nossas emoções por volta desta tal ameaça. Hoje em dia nós vemos pretos muito ricos, como o Mansa Musa. Eu não sei se vocês conhecem, mas procurem no Google sobre Mansa Musa. Ok, pessoal, deixem-me ver aqui um comentário. Estamos fartos da nossa governação, estamos fartos de perder o nosso tempo a nos formar e não poder trabalhar na nossa área de formação. É isso, é verdade, Fernanda, tens toda a razão. Vemos mesmo isso. Vemos uma ilusão, uma decepção.
jovens a estudarem com aquelas capas de 4 cantos e tudo mais, tudo, ai, uau, me licenciei o máximo, até que enfim. Estes jovens estão aqui em Portugal, estão a limpar chão. Estão em França, estão a limpar chão. Estão lá na Alemanha, estão a limpar chão. Estão no céu, estão a limpar chão. Estão a apanhar lixo. Eu não digo que isso não seja digno de um ser. Tudo que é um trabalho é digno de um ser. Estás a trabalhar para um bem maior, para ti, para os que te rodeiam. Estás a trabalhar para ganhar o que é teu. Estás a trabalhar para merecer. Se nós formos para a banda, muitos jovens têm sim oportunidades de emprego, mas não querem por quê? Porque vêm esses tipos de empregos. Eles têm medo de trabalhar nesses empregos porque têm complexos. Nós vivemos sobre muitos complexos e devemos ter atenção quando nós passamos por situações do gênero. Nos perdemos. Eu não vou nesse trabalho porque esse trabalho só dá 40 ou só dá 50 mil. Não vou nesse trabalho, eu também não vou estar aqui a partir as minhas unhas para estar a limpar o chão de não sei o quê. Não vou fazer isso. Não quero ser empregado de mesa e servir para qualquer um ser. Isso não ajuda ninguém a nada. Isso só destrói-nos. Só nos faz perceber que nós não evoluímos. Para nós evoluirmos, temos que mudar a nossa mentalidade. O grupo Afro-Man tinha dito, mentalidade, atitude, comportamento tem que mudar. Isso não quer dizer que seria só naquele momento em que ele cantou, não. Isso é para nós levarmos até os nossos filhos, até os nossos netos. Isso é uma grande mensagem. É uma mensagem que muitos de nós ignoramos. A mentalidade, a atitude, o comportamento é tudo isso que eu falei, que eu tentei falar aqui com vocês. São princípios básicos que nos fazem fortes. E também inclui a união. Somos irmãos, manos. Pensem bem nisso. Pensem que se vocês não puxarem o irmão, vão fazer o mesmo que o governo. O governo não puxa quem é irmão dele, o governo puxa o estrangeiro. É só vocês verem. Eu não vou falar do MPLA, eu vou falar do governo. Governo angolano. Governo nacional. Nós vivemos perdidos, nós não temos norte. Nós não aceitamos ouvir dos nossos mais velhos que nos explicam sobre situações que nós devemos nos preocupar. Primeiro, que é manter a nossa raça viva, senão nós perdemos. Segundo, é manter os princípios básicos, os princípios que têm a ver com a tradição, que têm a ver com os hábitos e costumes dos nossos mais velhos, para frente. Hoje em dia, os jovens casam-se tão cedo, divorciam-se tão cedo, desesperam-se tão cedo e acabam por perder a vida. Acabam no tema que eu estou aqui a dizer. Acabam no suicídio.
acabam na desilusão. Uns acabam por matar inocentes, por não estarem satisfeitos com as suas vidas. Eu sei que é triste, é lastimável, mas ao mesmo tempo também tenho que me conformar com a vida, com aquilo que a vida nos traz. A vida nos traz dor, nos traz amor, nos traz altos e baixos. Tudo isso nós só temos que saber manejar. E devemos ser fortes, irmãos. A batalha não acaba aqui. Temos que lutar até ao fim. E quando o fim se cessar, temos mais pela frente. O caminho é para frente. Não devemos parar. Ok? Então, pessoal, temos que perceber uma coisa na vida. União é tudo. Amor é tudo. Quando nós percebermos isso, nós vamos ser mais unidos. E nós somos a fonte da vida. Sem a vida nós não existimos. Ok, pessoal? Só preciso que vocês reflitam. Pensem, pesquisem, analisem. A vida tem muita coisa para nós analisarmos, pesquisarmos, para nós sabermos. Procurem fazer isso, meus irmãos. Que a vida é um livro. Temos que abri-lo. Temos que deixar a capa para ir para as páginas, ler, aprender e também ensinar. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram presentes. Este live é somente para uma simples reflexão. Isto é uma gravação pessoal. Isto vai estar no YouTube. Não vai estar presente aqui no Instagram para quem não esteve presente aqui neste momento. Mas se vocês quiserem assistir mais uma vez, e aqueles que perderam o que nós falamos antes, é só acessarem o YouTube. Cubico na Kibala. Cubico com capa. Kibala com capa. Amo-vos a todos. E espero que todos vocês façam o que eu vos digo. Não por demanda, mas sim por necessidade. Paz e amor a todos. One love. E seguir. Este é o preço da revolução. Ei.